Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês sobre separação silábica e fechando aí o nosso conteúdo, né? Falei no parte 1 as partes principais e vamos aqui fechar no parte 2. Se o vídeo ficar muito longo, eu faço aí o parte 3, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vamos fazer uma trocazinha, eu vou começar explicando do final para o começo, tá bom? Porque esse aqui demora um pouquinho mais de tempo para explicar, preste atenção. Nós separaremos as palavras quando elas também forem hiato. O que é hiato? É o som separado, ó. Sa, u, de. Então separa. I, a, to. Então aqui a gente vai usar o que? O conceito de fonação. A própria fonação me ajuda a separar e eu consigo entender que há uma separação silábica, né? Muito bem. Pode acontecer também de uma palavra ela terminar com 3 vogais. Então o que é que eu vou fazer? Tem uma regrinha chamada 2 mais 1. 2 mais 1. Quando a palavrinha terminar em O ou terminar em A e ela tiver 3 vogais, como é o exemplo da palavra ideia e assembleia, no final da palavra, aí eu faço 1, 2, mais 1. Então fica 2 mais 1. Ó. Assembleia, 2 mais 1. E1 e 2, 2, né? A fica aqui 1, né? 2 mais 1. Então eu faço a separação silábica. Na palavra assembleia, também, ó. Eu tenho 3 vogais, né? Então conto 2. É 1 e 2, fica 2, mais A que fica 1. 2 mais 1. Então quando a palavrinha terminar com 3 vogais e terminar em O ou A, tá bom? Aí no caso só tem A. Você usa a regra do 2 mais 1 que você consegue separar. Muito bem. Existe uma coisa, pessoal, chamada base silábica. O que é a base silábica? Eu tenho que ter uma vogal para ser formada uma sílaba, porque não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante, mas não existe sílaba sem vogal. Então preste atenção. Como é que acontece aqui na palavra psicologia? Ó? Psicologia, né? Psicologia. Por que esse P e esse S não podem separar? Porque a consoante precisa de vogal para formar uma sílaba. Psicologia. Entendeu? Muito bem. Na palavra pneu, muitas pessoas pensam que é uma dissílaba, mas não é. Ela é uma monossílaba. Eu não falo pneu, eu falo pneu. Por que o P não pode ficar junto? Porque precisa de uma vogal para formar uma sílaba. Como a frente do P tem outra consoante, então esse P e esse N fica junto. Ele encontra a base silábica, não é? Pneu. Mas não falo pneu, então fica tudo junto, então fica pneu. Advogado da mesma forma. A, de, aqui não existe esse E chamado o D mudo, né? Então o que acontece? Esse D não pode ficar só. Ele não vai ficar nessa próxima sílaba. Ele fica nessa aqui porque ele encontra uma base aqui, ó. Advogado. Então o que é a base silábica? A base silábica é que a consoante precisa de uma vogal para existir, para ser uma sílaba. E a vogal também pode ficar junta. E eu tenho que entender se a vogal vai ficar na sílaba seguinte ou na própria sílaba, para se formar a base silábica, tá bom? Então vai depender do contexto. Aqui no caso, o advogado desse encaixe na primeira sílaba. Isso nós chamamos de base silábica. Preste atenção. Quando a penúltima sílaba acentuada, um exemplo, na palavra sótão, vou aqui colocar um pouquinho mais escuro. Gente, eu tive que regravar o vídeo, acredita? Sótão e órfão. Preste atenção. Quando a penúltima sílaba for acentuada, a seguinte fica junta, tá bom? Então é assim, é fácil, ó. Sótão, sótão, órfão, órfão. Então, se a penúltima sílaba é acentuada, a sílaba seguinte fica junto. Lembrando que tio não é acento. Tio é indicador de nasalidade. Volta lá na aula de acentuação que eu explico isso aqui. Agora preste atenção. Quando acontece isso aqui, pessoal, eu tenho a palavra céu, tem a palavra céu, e eu tenho a palavra rói, que é monossílabo tônico, mas na questão do ditongo aberto. Preste atenção. E aí eu falo céu ou falo céu, falo rói ou falo rói. Então vai ficar como? Céu, monossílabo e rói. Cuidado para não confundir com o hiato, tá bom? O hiato é outra coisa. Um exemplo, vamos lá. Na palavra aí, aí não será um monossílabo tônico, será um hiato, ó, aí. Porque quando a segunda vogal for iou, seguido ou não de S, ele será acentuado por hiato. Aqui não é por hiato, aqui é por ser um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. Volta lá na aula do hiato, porque uma coisa é hiato, outra coisa é monossílabo tônico. Então, quando eu tenho um monossílabo e tem um acento e tem 2 vogais, se ficou na primeira,
a outra automaticamente fica junto. No caso de aí já não serve para essa regra, porque aqui é um hiato, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir. Então, falei sobre a questão do hiato, falei das 3 vogais juntas, falei dos dígrafos, falei também da base silábica, da penúltima sílaba acentuada e da penúltima, né? Da penúltima vogal sendo acentuada. E vamos fechar aqui, gente, com a questão da acentuação do ditongo crescente e o decrescente. O ditongo crescente é uma coisa, o decrescente é outra coisa. Claro, óbvio, né? Preste atenção. Nós já vimos o que é hiato, o que é ditongo, o que é tritongo. O hiato é quando é o som separado, o ditongo é quando tem uma vogal, uma semivogal, ou semivogal, uma vogal na mesma sílaba, e o tritongo é quando eu tenho 3 vogais, que na verdade não são 3 vogais, é uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, vogal e semivogal. E o que é que acontece? O ditongo, todo mundo já sabe o que é. O ditongo decrescente, gente, é quando eu olho lá para o final da sílaba, lembrando que não pode ser acentuado para encaixar nesse contexto. Quando no final da sílaba eu vou olhar, ó, A, O, E, I, U. Se desceu do A para o U, é decrescente. E se subiu do U, I, E, O, A, será crescente. Eu aconselho você bater um print, assistir essa aula novamente para entender. Aqui é um bizuzinho para você entender quando o ditongo é crescente ou decrescente. Lembrando que o vogal é o som mais forte e semivogal é o som mais fraco. A semivogal só existirá ao lado de uma vogal, não existe semivogal sem vogal, tá bom? Então preste atenção. Como é que eu vou saber se o ditongo é crescente ou decrescente? Eu olho para o final da palavra, um exemplo, a palavra boi e pai tem ditongo. Na palavra história e importância também tem ditongo. Agora qual é a diferença? Na palavra boi desce do O para o I, então é decrescente. Na palavra pai desce do A para o I, é decrescente. E se é decrescente, não separa. Entendeu? Ditongo decrescente não separará. No ditongo crescente, aí já haverá uma diferençazinha. Lembrando, gente, que no Brasil, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas também são proparoxítonas, só que lá em Portugal. No Brasil ela é paroxítona, em Portugal ela é proparoxítona. Então nós chamamos de proparoxítona eventual ou aparente, tá bom? Então ela continua sendo uma paroxítona no Brasil, só que lá ela sofre essa alteração. E nós chamamos, aí podemos dizer que é uma dupla separação silábica, porque no Brasil é paroxítona, em Portugal é proparoxítona, presta atenção. No Brasil eu falo história, né? História, paroxítona. Já em Portugal eu falei historia, então virou uma proparoxítona. Volto lá nas aulas de acentuação, eu explico o que é cada um desses aqui. Preste atenção. Aqui também se encaixa na regra, gente, que quando a penúltima é acentuada, a seguinte fica junta. História, no Brasil. Importância também. Penúltima acentuada, a seguinte fica junto. Se encaixa aqui, ó. Penúltima acentuada, a última fica junta. Porém, eu posso dizer que ela também é uma proparoxítona lá em Portugal. Lembrando da setinha, só valerá se não tiver acento, tá bom? Então, se ela é ditongo decrescente, não separa, e se é crescente, separa. Se não é acentuada, não vou usar a regrinha da seta. Muito bem. E aí, gostou da aula? Aprendeu, gente? Deixa o like, vamos crescer aqui. Estou chegando aos 2.000 inscritos. Estou no TikTok, estou no Instagram e também no YouTube. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!